como instrumento indutor de igualdade social. Esse é o debate central que a gente está propondo aqui, por isso a gente vota contra. Com a palavra, deputado Nelson Pellegrino, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai apresentar um voto em separado, em alternativa ao voto do relator, deputado Marcelo. Eu acho que os fundamentos do voto em separado estão perfeitamente delineados no voto da bancada. Mas eu queria aqui ressaltar algumas questões que fazem parte do voto e que são fundamentais para o debate nessa comissão. Primeira questão, e hoje pela manhã nós tivemos uma audiência pública que participou o secretário da Previdência do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. Rogério foi colega nosso aqui, tem uma relação muito fraternal com ele. Mas eu fiz uma pergunta que, infelizmente, não está respondida no projeto do governo, na PEC 006. O Rogério não respondeu no debate de manhã e o governo não responde. Falta transparência de dados para discutir esse debate. Eu disse isso, quero repetir. Meu pai era médico e dizia, não dá para poder passar receita para paciente sem examinar o paciente. Como é que você vai fazer diagnóstico? Como é que você vai passar receita e fazer diagnóstico? Você vai dar um remédio errado. Então é isso que o governo está induzindo esta comissão, está induzindo este parlamento, está induzindo essa Câmara. Porque mistura alhos com bugalhos, fala de números gerais e acaba, pela falta de transparência, não levando uma discussão séria sobre essa questão. Primeiro, o governo não diz quanto a Seguridade Social arrecada neste país. O governo não diz quanto custa o regime geral da Previdência. O governo não diz quanto custa os rurais. O governo não diz quanto custa o regime próprio dos servidores federais, civis e militares. O governo não fala sobre os números da assistência social. O governo não faz essa discussão de forma separada e, ao juntar tudo, só tem um número. O governo gasta 790 bilhões com Previdência e gasta 79 com saúde, mas coloca as coisas sem a transparência devida. O que o governo não diz, e os dados estão aí, até 2015, a Seguridade Social era superavitária neste país. Ou seja, o que a Seguridade Social arrecadava era suficiente para pagar os benefícios do regime geral, inclusive os rurais, os benefícios de assistência social e os recursos da saúde. Apesar da DRU, que começou tirando 20% e depois 30% dos recursos da Seguridade Social. Essa que é a grande verdade nessa história. E aí, como o governo faz essa grande confusão, quando ele mistura as coisas, ele diz, por exemplo, às vezes que o regime geral ele é deficitário. Por que ele diz que o regime geral é deficitário? Porque ele diz que a contribuição dos trabalhadores arrecada X e para pagar a previdência do pessoal do INSS e dos rurais custa 2x. Só que quando ele faz essa conta, ele subtrai a receita da Seguridade Social. E aí ele manipula os dados. Quero dizer, e aqui quero fazer minha a palavra de alguns que me antecederam, que a Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Ela representa, juntamente com os benefícios de prestação continuada e o Bolsa Família, em pequenos municípios, mais de 50% da arrecadação dos pequenos e médios municípios. Maior do que o Fundo de Participação do município. A Previdência distribui renda neste país. Tira a renda do estado do Sul e do Sudeste para o Norte e Nordeste, tira a renda do setor urbano para o setor rural. Faz justiça social, faz a economia girar. No interior, a economia gira quando se recebe a aposentadoria urbana e rural, quando se recebe benefício de prestação continuada, quando se recebe o Bolsa Família. É isso que faz com que esses municípios sobrevivam. É isso que fez, inclusive, se tivesse sido feito no passado, não teria o Brasil na década de 70 e 70 sendo um país da maior deslocamento de população rural urbana desse país, da história do mundo. Essa que é a grande verdade. Agora, tem um problema que o governo não diz e é que é a verdade. O governo diz que tem um problema fiscal. Realmente temos um problema fiscal no Brasil, mas não se resolve o problema fiscal com reforma de Previdência. O problema fiscal se resolve com reforma tributária. Aí o deputado Marcelo Freixo, meu tempo não dá, já deu algumas pistas de como é que nós podemos resolver o problema fiscal no Brasil. Além disso, tem uma série de isenções que foram dadas no passado, quando tipo de hoje não pode dar, que tem que ser revista, tem sonegação, tem progressividade em relação à área rural, o agronegócio, quanto mais exporta, menos Previdência paga.
Então você pode equacionar o problema tributário, o problema fiscal com reforma tributária. Agora, tem um problema que é real. Deputados, Alguém tem que vamos pagar a manter conta. a ordem para que o orador possa prosseguir com a sua fala. Silêncio, por favor, vamos dissipar aí o tumulto aí na lateral, para que o orador possa prosseguir com a sua fala. Silêncio, por favor, vamos dissipar aí o tumulto aí na lateral, por gentileza. Vou contar meu tempo aí, presidente, por favor. Tem um problema que é real. O governo não diz, essa conta do ajuste fiscal vai cair nas costas de alguém. O governo tem dois lados. Aliás, nessa comissão nós temos dois lados, no plenário nós vamos ter dois lados. O ajuste vai cair nas costas do andar de cima ou do andar de baixo. Essa proposta de reforma de Previdência do governo Bolsonaro, que é igualzinha, aliás, conseguiu ser pior do que a do governo Temer, faz uma opção clara. Quem vai pagar a conta do ajuste é o andar de baixo. O andar de cima continua preservado. Veja o balanço das grandes instituições financeiras do Brasil. Lucros astronômicos, bilionários. O Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não taxam lucro de dividendo. É o paraíso para especulação. 1% está lá, dados do Imposto de Renda de 2017. 1% da população brasileira tem uma renda superior a R$100 mil por mês. São os rentistas, aqueles que vivem da aplicação no mercado financeiro, e esses efetivamente não estão incomodados. Infelizmente, o tempo não vai ser suficiente para discutir algumas coisas que são o discurso falacioso do governo. Ele disse que essa reforma é para combater privilégios. Não é verdade. De 1 trilhão que está previsto de economia, 850 bilhões virão do regime geral, o INSS, e da assistência social. É apenar aqueles trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, que é 80%, e apenar idosos que vão ser empobrecidos neste país. O Brasil, inclusive, não tem mais pobres miseráveis, graças ao benefício de prestação continuada. Então, dizer que essa reforma é para combater privilégio não tem lógica nisso, porque 850 bilhões virão efetivamente do regime geral, o pessoal do INSS que ganha até 2 salários mínimos, que serão sacrificados por essa reforma. E também os benefícios de prestação continuada. E aí concordo. O Constituinte de 88 foi muito sábio quando ele criou a Seguridade Social, que, aliás, não é uma coisa do Brasil, é um avanço da civilização no mundo. O Estado Democrático de Direito foi acompanhado também das constituições que abrigaram a Seguridade Social. Países modernos, países desenvolvidos têm a Seguridade Social, com uma proteção social, que protege a Previdência Social, que protege a saúde, que protege a assistência social. E o Constituinte de 88 não foi irresponsável. Quando ele criou a Seguridade Social, ele criou receitas para financiar a Seguridade Social. A contribuição do trabalhador, a contribuição do empregador e uma série de impostos que concorrem para a Seguridade Social para garantir esse pacto, com um modelo de repartição, onde os mais novos sustentam os mais antigos. E daí a incoerência, inclusive, dessa proposta, porque fala que está preocupada e não apresenta nenhum estudo real, verdadeiro, confiável sobre o problema atuarial no Brasil. Essa proposta não tem na sua exposição de motivos nenhum estudo sério sobre o problema etário no Brasil e sobre os problemas que nós vamos enfrentar. Agora, o que é real e está na proposta? Quer criar um sistema de capitalização que vai tirar público da Previdência Social, do regime geral, do regime próprio, para jogar para um regime de capitalização que vai tirar público futuro, aumentando mais ainda o problema da sustentação do sistema previdenciário. E não venha me dizer que os que estão atuais vão continuar contribuindo, porque os futuros não contribuirão. E eu sou advogado de sindicato há 30 anos. Essa reforma trabalhista é um exemplo disso. O patrão, quando vai contratar hoje, diz qual é o regime que tu vai contratar. E vai dizer o seguinte, ou você vai ser contratado pelo regime de capitalização, ou você não vai ter um emprego. E o trabalhador, num país com 13 milhões de desempregados, ele vai aceitar o regime de capitalização. E isso vai sangrar mais ainda a Previdência, fere o pacto do Constituinte de 88, da Seguridade Social, de uma Previdência Social, de uma solidariedade geracional, de uma sustentabilidade, de um regime maior. E aqui já foi dito que dos 30 países que optaram pela a capitalização, 18 já estão revertendo. E eu tenho certeza que a grande maioria reverterá. E o governo fala que vai ter garantias nessa capitalização. Ora, se vai ter garantias, quem vai bancar é o Tesouro. Então, é uma incoerência muito grande desse governo. Como meu tempo vai se encerrando, eu queria dizer que esse ajuste vai cair nas costas realmente dos que mais necessitam. E, infelizmente, esse governo não tem moral para propor a reforma da Previdência. Porque o presidente da República se aposentou há 33 anos de idade. Quem é
Um governo que tem um presidente da República que se aposentou aos 33 anos de idade, tem alguma autoridade para propor reforma de previdência nesse país? Absolutamente não. Um governo que não tomou nenhuma providência e não encaminhou a essa casa nenhum projeto de reforma tributária, nenhum projeto efetivo para combater a sonegação. Só fica na retórica, no discurso. É o discurso e é o governo do fake news. E essa que é a grande verdade. Por isso, nós vamos votar pela inadmissibilidade dessa proposta. Ela é inconstitucional pelos motivos todos que estão no nosso voto em separado. E queremos dizer que o Brasil vai cobrar a conta daqueles que votaram. Obrigada, deputado. Agora com a palavra o deputado João Daniel, pelo